Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e estou aqui toda terça-feira às 19 horas com aulas novas aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder as novas aulas de Bioquímica que estão vindo por aí. Nós estamos fazendo uma série de vídeos, uma série de aulas sobre a química orgânica. Porque eu percebo, quando eu entro em sala, que os alunos têm muita dificuldade na bioquímica porque não teve aquela química orgânica da escola mesmo, sabe? Aquela química orgânica necessária aqui para a faculdade, necessária para a bioquímica. Então a gente decidiu fazer uma série de vídeos de química orgânica. Já tem até uma playlist aqui no canal sobre esses vídeos que a gente está fazendo. E hoje a gente vai ver então mais uma aula de química orgânica. E hoje vai ser sobre as funções orgânicas. Muitas funções orgânicas da química orgânica estão presentes nas biomoléculas que a gente estuda aqui na bioquímica. Então vamos lá entender a química orgânica das funções orgânicas. Nessa aula aqui, nós vamos abordar todas as funções orgânicas necessárias aqui para a bioquímica. Né? Esse canal aqui ele é voltado para a bioquímica. Então, às vezes, talvez tenha alguma função que você viu e que não vai ter aqui, mas é porque as biomoléculas elas não têm, pode não ter essas funções. Então, por isso que eu só trouxe aqui para vocês realmente aquelas funções que estão presentes aí dentro das biomoléculas da bioquímica. A função orgânica, quando a gente fala de função orgânica dentro da química orgânica, nós não estamos falando de função, qual é que é a função que aquela molécula tem, o que ela faz. Não, não é isso que significa função orgânica. Função orgânica é um grupo de elementos químicos com propriedades e características semelhantes. Então, basicamente, função orgânica é assim: quem tem uma parte da molécula parecida tem a mesma função orgânica. Então, não tem nada a ver com qual é a funcionalidade, o que essa molécula faz, qual é a atividade dela, não tem nada a ver com isso. É só em relação à sua estrutura e à sua propriedade semelhante. Então, a gente vai ver quais são essas funções. Algumas propriedades físico-químicas também pode ser igual. Então, ela vai variar de acordo com a função orgânica a qual elas pertencem. Então, nós vamos passar por todas elas. A primeira que a gente vai ver são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são moléculas formadas ali por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso que chama hidrocarboneto. Hidrocarboneto, carboneto vem de carbono e hidro vem do hidrogênio. Então, hidrocarbonetos são moléculas que só têm carbono e hidrogênio na sua estrutura. E aí vale lembrar, né? Já tem aqui as outras aulas que a gente viu que molécula orgânica tem que ter carbono e hidrogênio, obrigatoriamente. Então, hidrocarboneto é aquela molécula que tem somente carbono e hidrogênio na sua estrutura. E aí, nós já temos também outra aula sobre isso para diferenciar o tipo de ligação que está unindo um carbono no outro. Então, pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla, já que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, ele tem que cumprir essas 4, beleza? Então, essa é uma função. Hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio na estrutura dessa molécula. Aí depois a gente entra nas estruturas que têm oxigênio. E aí então tem as funções que são oxigenadas, que tem o átomo de oxigênio ali na estrutura da molécula. Então olha só, essa aqui é a função orgânica álcool. Álcool é toda molécula que tem um OH. OH a gente chama de hidroxila. Então aquelas moléculas que têm um OH, elas têm como função orgânica um álcool. Outra função orgânica que é oxigenada é o ácido carboxílico. Tá vendo que o oxigênio está aqui, está aqui? O que é um ácido carboxílico? Toda molécula que tem lá no último carbono uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples com uma hidroxila, com OH, é um ácido carboxílico. Outra função oxigenada que existe é a cetona. Cetona é quando o carbono do meio, ó, então tá vendo que não é o carbono da ponta? Quando o carbono do meio está ligado aí, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Essas moléculas estão presentes dentro da bioquímica, esses grupos estão presentes dentro da bioquímica. Por exemplo, lá no metabolismo, quando a gente fala de metabolismo de micro-organismos, tem lá a produção do etanol. O organismo, o micro-organismo, ele transfere, né, ele forma o etanol através do piruvato. Então, vamos olhar para essa molécula aqui do piruvato?
Piruvato, ele tem uma cetona aqui, ó, lembra que a gente acabou de ver que cetona é a dupla ligação com o oxigênio no carbono do meio. E aqui no carbono da ponta tem um ácido carboxílico também. Então, essa molécula tem duas funções orgânicas. Quando essa molécula, lá no metabolismo do microorganismo, converte o piruvato em etanol, etanol é um álcool, né? Olha só o OH dele aqui. Por isso que ele é um álcool. Porque ele tem um grupo OH, um grupo de hidroxila. Então, toda molécula que tem um OH na sua estrutura é um álcool. Esse piruvato, ele vem da onde? Ele vem lá da glicólise, que é o metabolismo aí de carboidratos de todos os seres vivos. Então, essas reações que a gente está vendo aqui, são as reações de fermentação alcoólica, que é onde acontece a síntese do etanol, a síntese do álcool, em vinhos, em cerveja. Então, é onde tem a produção do etanol. O ácido carboxílico também é uma função orgânica oxigenada e também está presente nas moléculas dentro da bioquímica. Ele faz parte da estrutura dos ácidos graxos. Os ácidos graxos têm essa cabeça aqui, ó, que é um ácido carboxílico. Tem um carbono ligado a uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com o outro oxigênio, que na verdade aqui era um OH, né? Por isso que é um ácido carboxílico. E essa região aqui é a região que só tem carbono e hidrogênio. Então, aqui, qual é o grupo funcional? Só tem carbono e hidrogênio? Hidrocarboneto, muito bem. Uhul. Então, aqui, o ácido graxo, ele tem o ácido carboxílico na ponta e o hidrocarboneto. E é por isso que ele chama ácido graxo, porque ele tem esse ácido carboxílico na ponta dele. O triglicerídeo é onde tem três ácidos graxos ligados num glicerol. O glicerol é um álcool, olha só, tem OH, tem OH, tem OH. E aí o que acontece? Os ácidos graxos vão se ligar aqui, formando essa estrutura que a gente está vendo aqui embaixo, ó. Então, na verdade, esse hidrogênio vai sair daqui e o carbono do ácido carboxílico, esse aqui, ó, vai se ligar no oxigênio para ligar no glicerol. Então, é assim, na verdade, que os triglicerídeos estão ligados. Tem um glicerol e três ácidos graxos ligados nele. Então, olha só, mais uma vez, né, as funções orgânicas presentes aí dentro das moléculas bioquímicas. É por isso que a gente quis trazer essa aula para você. Porque às vezes você não entende de onde saiu esse nome, né? Ácido graxo. Saiu do ácido porque é um ácido carboxílico, certo? Os ácidos graxos, quando eles estão lá na sua forma de triglicerídeos, né, ligados no glicerol, eles ficam armazenados dentro dos adipócitos. Então, aqui ó, a gente tem a figura de um adipócito branco. Então, tem dois tipos de adipócito, o branco e o marrom, né, que é a gordura marrom. O branco, ele tem uma maior quantidade aqui da gotícula lipídica, que é onde fica armazenado o triglicerídeo. E a gordura marrom, ela tem também as gotículas lipídicas, mas é bem menor e bem menos do que o adipócito marrom. Errei, né? Tem bem menos do que o adipócito branco. Além dessas funções que a gente já viu, tem também os grupos dos aldeídos. Aldeído é um grupo funcional em que o carbono da ponta está fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Lembra que tinha mais um que também era uma dupla ligação com oxigênio? Era a cetona, só que a cetona não é no carbono da ponta, é no carbono do meio. Então, aldeído é quando essa dupla ligação está no carbono da ponta. Outra função oxigenada é o fenol. O fenol, ele tem um anel aromático e um OH. E um álcool, né? Vamos dizer assim, porque o OH é álcool. Então, o fenol é quando esse OH está ligado a um anel aromático. Então, ele não é um álcool aqui, ele é um fenol. Então, é outra função oxigenada que existe. Ai, meu Deus, eu tô riscando o slide e agora eu tenho que sair apagando, que tá em cima. Então, olha só. Aqui, que eu falei para vocês lá do metabolismo dos micro-organismos na fermentação alcoólica, o piruvato vai formar o etanol. E quando a gente consome esse etanol precisa ser metabolizado. Então, eu consumi um etanol, que era um álcool, né? Tinha um OH lá na sua estrutura. E aí, o meu metabolismo vai converter esse etanol em acetaldeído. Aldeído.
Olha só, então tem aqui no carbono da ponta dessa molécula uma dupla ligação com o oxigênio. Tem uma aula completa aqui no canal sobre o metabolismo do etanol, caso você tenha interesse, tá? Mas é só aqui para a gente visualizar como as biomoléculas estão relacionadas com a química orgânica, estão relacionadas com as funções orgânicas. Porque é uma molécula orgânica. Bioquímica estuda moléculas orgânicas dentro dos seres vivos. São inúmeras, são várias. Então, dentro dos seres vivos, dentro das biomoléculas da bioquímica, existem várias funções orgânicas. E é por isso que a gente trouxe essa aula aqui para você. Outras funções oxigenadas que a gente tem são o éter e o éster. O éter é quando tem lá o oxigênio entre carbonos. Então, na verdade, não tem uma dupla aqui fazendo uma ligação com oxigênio, não tem um OH saindo daqui, não. O oxigênio ele está entre os carbonos, no meio da cadeia carbônica, né? É assim que a gente fala, no meio da cadeia dos carbonos. Mesma coisa aqui, ó, ele está entre os carbonos, né? Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Esse é o éter. Mas tem também o éster. O éster é quando o carbono, o mesmo carbono, está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e esse mesmo carbono também está fazendo uma simples com outro oxigênio. Então, se eu falasse para vocês assim, ó, olha só aqui, uma dupla ligação com oxigênio, seria o quê? Cetona. Só que como esse carbono está fazendo uma ligação com o outro oxigênio, opa, então é um éster. E aí existem várias moléculas que pertencem aí ao grupo dos éster, que são ali ésteres. O que a gente tem aqui? O butanoato de etila, que é como se fosse o aroma artificial do abacaxi. O acetato de isopropila, que dá o sabor de morango. O acetato de etila, que lembra a maçã. O acetato de isopentila, que é o aromatizante da banana. Então, existem várias moléculas dentro da bioquímica de alimentos, que faz parte aí da estrutura do éster. Inclusive, também existe lipídios esterificados. O que significa esterificado? Que ele faz aí essa parte de éster, né? Que tem um grupo ali de éster. Além das funções oxigenadas, que tem oxigênio, também tem as funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas têm nitrogênio, muito bom. Quais são as funções nitrogenadas? Então, tem as amidas, as nitrilas, os nitrocompostos, e aí a gente vai ver cada um. Amida é quando tem lá um carbono ligados a nitrogênios. Então, tem que ter nitrogênio aqui. E esse nitrogênio vai estar ligado a hidrogênios também, tá? Então, aqui, a carbonila, ou seja, toda vez que a gente falar carbonila, é o carbono fazendo uma dupla com o oxigênio. Então, isso é uma carbonila. Então, a carbonila aqui está ligado a nitrogênios. Essa daqui é a ureia, que é o que a gente elimina lá na urina. Então, a ureia é uma amida. Outra função nitrogenada são os nitrocompostos. Os nitrocompostos, ele tem um grupo nitro, que é um NO2, ó, ligado aqui na estrutura dele. Então, é um nitrocomposto. E tem as nitrilas. As nitrilas também são chamadas de cianeto, porque elas têm esse grupo aqui, ó, o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Aqui, então, é um grupo ciano, por isso que chama cianeto também, tá? Então, aqui é uma nitrila. Além disso, tem as aminas. As aminas é quando o nitrogênio está no meio aí dos grupos, entre os carbonos. E é uma molécula, uma função orgânica que tem muito aqui na bioquímica, como no aminoácido. Aminoácidos tem esse nome, por que será, hein? Por que será? Amino vem da estrutura do grupo amino dos aminoácidos. E ácido vem porque tem um ácido carboxílico na estrutura de um aminoácido. Por isso que o aminoácido tem esse nome. Tá vendo como é importante a química orgânica? Porque se você entende a química orgânica, você já consegue decifrar a estrutura de um aminoácido. Tem um grupo amino e tem um ácido carboxílico. Então, olha só, por isso que é importante a gente saber a química orgânica aqui para a bioquímica. E são esses aminoácidos que se juntam, se enrolam e evoluem ali a sua estrutura até formar uma proteína.
ou seja, uma biomolécula fundamental dentro de todos os seres vivos. Tem várias funções das proteínas. Inclusive, quero convidar você. Você tem interesse em saber quais são as funções das proteínas? Comenta aqui embaixo para a gente fazer essa aula. Quero saber se vocês querem saber mais sobre as proteínas. Comenta aqui para a gente fazer uma aula só sobre as funções das proteínas. São várias. Então, essas são as funções orgânicas que a gente estuda aqui dentro da bioquímica. E se você está aproveitando essas aulas de química orgânica, aproveita a nossa playlist que deixei pronto ali para vocês com as aulas completas. Um beijo para você, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as aulas toda terça-feira às 19 horas. Um beijo para você, até mais.